Nossa primeira aula de engenharia de software. Eu sou a professora Vanessa Matias Leite. Vou me apresentar rapidamente para que você me conheça. Eu sou formada e tenho mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Londrina, tá bem? E o que nós vamos falar na aula de hoje, tá? Nós vamos ver os fundamentos da engenharia de software. Tá? Então, nós vamos conhecer a parte do que é engenharia de software, do que ela prega, tá bem? Qual é a sua definição, além de conhecer os modelos de processos, ver a parte de metodologia ágil e também a parte de gestão de configuração. Isso é só na aula de hoje. Na nossa matéria vai contemplar ainda a parte de auditoria, de melhorias de processo, tá bem? Então, é uma matéria essencial para a sua formação. E por que eu digo isso? Quando você estiver inserido no mercado de trabalho, você vai precisar das definições que a engenharia de software dá. Então, as diretrizes, você vai precisar conhecer o que é um processo, o que é uma metodologia ágil, entre outros conceitos. Então, ela vai dar um embasamento para que você consiga ali um bom emprego e saiba de tudo que a engenharia de software traz, e ela traz toda essa questão de melhoria e qualidade dos processos em gerais das empresas, tá bem? Muita gente não gosta da engenharia de software, é algo mais teórico, tá? A gente não tem implementação, mas já vou já adiantando que ela é essencial, tá bem? Na nossa situação geradora de aprendizagem, que dá, então, a nossa situação problema, nós teremos a seguinte situação. Você é um engenheiro de software e está prestando consultorias para empresas. E essas empresas, então, vêm com um problema para você e você vai, então, mostrar o que quais são os problemas daquela empresa, além de apresentar soluções, tá bem? Então, essa vai ser a nossa situação geradora de aprendizagem. Vamos falar então da introdução à engenharia de software. A gente vai então, nesse bloco, conhecer o que é a engenharia de software, tá? Quais são, o que ela prega e ver um pouquinho também do histórico, por que ela foi criada. Primeiro então vamos ao quadro para a gente iniciar falando um pouquinho sobre uma frase um pouco extensa, né? Sobre o que é engenharia de software. Então, ela tem o objetivo de produzir softwares isentos de falha, tá bem? Olha essa palavra aqui, isento, uma palavra forte, não é mesmo? E além disso, ela também busca entregar dentro do prazo os orçamentos previstos e que atenda a necessidade do cliente. Além disso, o software deve ser fácil de ser modificado. Essa definição ela é muito forte, não é mesmo? A engenharia de software, então, busca algo isento de falhas, busca algo que cumpra o cronograma e algo que também cumpra, no caso, o orçamento previsto. E além de ser fácil para modificar. É muita coisa. Eu posso te garantir que é quase impossível criar um grande sistema que seja isento de falhas, tá bem? Então, é mentira o que a engenharia de software prega? Não, ela busca essa isenção de falhas. Ela busca essa melhoria no processo que traz uma melhoria no orçamento, uma estimativa melhor para também cronograma. Então perceba que ela vai trazer melhorias para que nós consigamos suprir esses defeitos. Você vai então, quer dizer que se eu implementar engenharia de software na minha empresa, eu vou ter programas isentos de falhas? Não, com certeza não. Mas com certeza vai ser muito melhor, tá? Você vai ter ali uma melhoria muito maior do que se você não implementasse nada, tá bem? Então, tenha isso em mente. A engenharia de software busca essa isenção, mas a gente tem que saber que isso é quase impossível, mas isso traz um bom embasamento. A gente vai falar agora sobre a crise de software, tá bem? A crise de software, ela foi ela veio, né, na década de 70, porque os planos, né, os desenvolvimentos estavam muito mais complexos do que eram. Então, estava faltando ali uma complexidade maior. Os softwares estavam com essa complexidade e a crise de software veio nessa época, na década de 70. Vamos ao quadro, então, e compreender um pouco melhor sobre o que é a crise de software. A crise de software veio, então, que é um termo, né, que a gente
que foi criado na década de 70 para mostrar a complexidade dos problemas. O que nós vimos, então, na crise de software? Que os projetos estavam estourando o cronograma, tá? Então, entenda que a gente fazer um cronograma para algo complexo, né, para um sistema muito grande, é difícil. Os projetos também estavam estourando o orçamento. O produto final de baixa qualidade ou que não atendia os requisitos. Então, muitas vezes, para suprir o cronograma, ou pela complexidade do programa em questão, a qualidade era diminuída, tá bem? E os produtos eram não gerenciáveis e difíceis de manter e evoluir. Percebam, então, que tudo isso é o quê? Né? É o que faz a engenharia de software ser criada. Então, na década de 70, com o aumento da demanda de necessidade de novos sistemas, e esses sistemas sendo cada vez mais complexos, geraram tudo isso. Todos estouravam o orçamento, todos estouravam a parte de cronograma. Também houve uma baixa qualidade, né, uma má qualidade nos programas desenvolvidos. Então, tudo isso gerou a crise de software. E que com essa crise, eles tiveram que se movimentar e conseguir criar algo para fazer uma melhoria. E por isso que essa crise está relacionada com aquela frase do começo da nossa aula. A gente busca a isenção de falhas, uma melhora no cronograma, uma melhora no orçamento e também fácil manutenção. Bem? Então, perceba que essa crise foi a geradora para se criar, então, a engenharia de software. A engenharia de software foi criada, mas alguns mitos permeiam ela. Por isso que a gente vai ao quadro para entender um pouco melhor sobre eles. Nós temos aqui, então, alguns mitos, tá bem? Um desses mitos diz que a existência de um manual de procedimentos e padrões é suficiente para produzir, algo com qualidade. Quer dizer, então, que se eu tiver ali 5, 6 passos, eu vou conseguir com certeza que meu produto final vai ter qualidade. Isso é verdade? Não, isso é um mito, tá? Os processos, os modelos de referências ajudam a gente a ter um produto de qualidade, mas não é certeza, tá, que seguindo esse manual eu vou conseguir. Então, isso é um mito. Nós também temos um outro mito que diz que se o projeto estiver atrasado, sempre é possível adicionar mais programadores para cumprir o cronograma. Isso também acaba sendo um mito, tá? É muito raso a gente pensar que adicionando mais pessoas eu vou conseguir cumprir o prazo. Muitas vezes não. Muitas vezes você adiciona mais pessoas, você tem mais problema. É mais gente criando coisas novas, que depois para juntar tudo isso gera um problema. Então, essa questão de adicionar mais programadores para diminuir o prazo, né, para conseguir cumprir o prazo, não é verdade. Temos também que os requisitos mudam com frequência, mas sempre é possível acomodá-los, pois o software é flexível. Também não é verdade. É verdade que os requisitos mudam com frequência. No entanto, nem sempre nós conseguimos colocá-los ali no nosso sistema. Nem sempre o nosso software é flexível, tá? Ele tem limitações. Então, isso também é um mito. E por último, os testes de software ou sua verificação formal pode resolver todos os erros. Antes fosse, né, que a gente fizesse uma verificação e uma validação boa de um software, a gente conseguiria, então, a isenção de falhas. E não é bem isso que acontece. Os testes, obviamente, são essenciais para você ter um produto de qualidade. No entanto, ele não te garante que você não terá erros, problemas e correções a serem realizadas. Também você vai ter, mesmo fazendo todos os testes necessários. No entanto, ajuda a diminuir, tá bem? Mas esses são os mitos. Por quê? Porque quando foi criada a engenharia de software, muita gente pensou, eu seguindo esse manual eu vou ter um produto 100% de qualidade. Eu fazendo todos os testes eu não vou ter mais erro. E não foi isso que aconteceu. Tá bem? Agora a gente vai ao quadro para a gente entender um pouco dos tipos de software, já que a gente está falando tanto sobre o desenvolvimento, né, essa parte de crise e tudo mais, a gente tem que então conhecer esses tipos. O primeiro tipo deles é o software básico, que nada mais é que um software que é para outros programas, como o banco de dados, tá? Os sistemas operacionais são tipos de software básicos. Softwares de tempo real são aqueles que monitoram alguns tipos de eventos, tá? Em tempo real. Então, caso você tenha um software que faz esse monitoramento, seja de temperatura, seja de hora, ele então tem essa característica. Temos os softwares comerciais, que são os que a gente está acostumado, que a gente acaba contratando uma empresa para elaborar. O software científico de engenharia,
O nome é bem específico, né? O MATLAB é um deles, o AutoCAD também. Então, são softwares que têm essa questão de ser voltados para uma área em específico. O embutido ou embarcado são aqueles que ficam, né, que estão dentro de um hardware, por exemplo, no ar-condicionado. O ar-condicionado, você não precisa programar ele para que ele fique verificando a temperatura. Ele verifica sozinho, né? Você coloca lá que você quer em 18 graus e ele vai fazendo essa verificação. E vai parando um pouco de funcionar quando chega a 18 graus, quando está a 19 ele volta a funcionar novamente. Então, esses softwares são do tipo embutido ou embarcado. Temos também os softwares pessoais, que a gente pode falar que é aqueles softwares que bastante gente utiliza, como o Word, tá? O Excel, os navegadores. Os jogos, o próprio nome já diz, né, para entretenimento, ou até mesmo nós temos jogos que são educativos, que fazem treinamento. E por último, a inteligência artificial, que é então um tipo de software que tem essa questão de conseguir imitar, né, o pensamento humano, as decisões humanas, que hoje em dia eles estão bem mais evoluídos. Então aqui a gente termina os nossos fundamentos da engenharia de software. Nessa parte da nossa aula, nós vamos falar de modelos de processos, tá bem? Nós vimos, então, os fundamentos da engenharia de software, vimos o que causou, né, a criação dela, os mitos e os tipos de software. Agora, a gente vai ver como se cria, né, quais são as etapas que nós podemos ter para criar um bom software. Não é garantia de nada, tá? A gente já viu que um dos mitos, que não é se ter no manual que a gente consegue um bom processo, mas a gente sabe que é diretamente proporcional. Se eu tiver algo controlado, é mais fácil ter um bom produto. Mas a gente vai ao quadro entender um pouquinho o que são os processos. Os processos, então, eles são uma sequência de passos que são executados com determinado objetivo, tá? Outra forma de definir os processos são a parte deles serem uma receita que é seguida por um projeto. Olha na imagem aqui. Perceba que eu tenho 4 elementos, né? O primeiro, foco na qualidade. Então, o que a gente busca, pensando em modelos de processos, é sempre o foco na qualidade. A gente sempre tem um produto final bom, um produto final que satisfaça o nosso cliente, que seja rentável para a empresa. Então, tudo isso é o foco da qualidade. E após o foco da qualidade, o que está na base é o processo. Então, é essa receita que a gente tem que seguir para conseguir fazer o desenvolvimento. Não só o desenvolvimento do software, mas de documentação, tá? De levantamento de requisitos, tudo isso está envolvido no processo. Temos os métodos, que são a forma que nós vamos executar esses processos, e as ferramentas que dão suporte aos métodos. Então, basicamente isso é um processo de software. Agora eu vou falar para vocês sobre o ciclo de vida. Tá? Aqui eu tenho um ciclo de vida básico, que é o cascata, que ele necessita, né, de algumas etapas. Todos os processos têm essa característica, eles têm as etapas, e essas etapas elas vão então seguindo uma certa ordem. No processo cascata nós temos a comunicação, o planejamento, a modelagem, a construção e a entrega. O que cada uma delas diz, né? Na comunicação nós vamos começar a levantar os requisitos. Então, é aqui que você vai lá no seu cliente, vai perguntar o que ele quer, como ele quer, é na parte de comunicação. Após eu terminar toda a minha parte de documentação, eu vou para o meu planejamento. Então, é aqui que eu vou fazer o cronograma, as estimativas, muitas vezes já o orçamento, é nessa parte. Depois que eu terminar todo o meu planejamento, eu vou para a minha modelagem. É aqui que eu vou fazer o meu UML, é aqui que eu vou fazer toda a minha análise. É nessa parte. Após terminar a minha modelagem, a gente vai para a construção do código, né? Não só do código, como também de teste. E por isso, depois da construção de código, depois de tudo pronto e testado, eu vou para a entrega. O que a gente tem olhando este ciclo de vida, né? Esse modelo de processo? É um modelo de processo muito básico, tá? E reparem que para eu partir para uma próxima fase, eu tenho que ter a outra totalmente concluída, porque eu necessito dela. E no final do nosso processo, eu vou entregar o projeto inteiro, eu não vou entregar partes. Isso não é muito utilizado, tá? Apesar de ser o ciclo de vida clássico, que a gente chama que é o cascata, ele não é tão utilizado, visto que ele engessa muito a empresa, né? A empresa tem que fazer todo o levantamento de requisitos, toda a modelagem, e muitas vezes em grandes sistemas isso não pode
ser bem gerenciado, tá bem? Então, é um modelo de ciclo de vida, mas não é tão utilizado. A gente vai ao quadro, depois eu trouxe o modelo cascata em outro desenho que a gente acompanha mais nos livros, né? Essa cascatinha mesmo, por isso que ele tem esse nome. Então, reparem que para eu fazer a análise, eu tenho que ter feito todos os requisitos e assim por diante. Só fazendo um adendo, a gente coloca os nomes aqui, né, das nossas etapas, dos nossos processos, mas cada empresa pode adaptar. O que a gente fala do modelo cascata é essa questão de eu necessitar da tarefa pronta anterior para eu conseguir executar a próxima, tá? Então, isso é o cascata. O que vai dentro ali das caixinhas, o que é o método que eu vou fazer, cada empresa adapta o seu. Mas, basicamente, essa é a característica do cascata. Outro modelo que a gente tem, modelo de processos que a gente tem é o espiral. O espiral, ele já tem uma dinâmica diferente do cascata, tá bem? Por quê? Porque ele começa na comunicação. Tá? Mas, diferentemente do cascata, ele não precisa entregar todo o projeto. Ele vai fazendo versões evolucionárias. Então, ele vai fazer uma versão aqui, vai partir da comunicação, do planejamento, da modelagem, construção, e vai iniciar de novo. Novamente, ele vai fazer a comunicação com o cliente, né? Levantamento de requisitos, fazer mais um pedaço do planejamento, e assim por diante, até entregar, chegar aqui e entregar o programa completo. Mas perceba que é algo, a cada interação que acontece, são produzidas novas versões e cada vez mais completas, cada vez mais complexas, até chegar no sistema como um todo. Perceba que eu não preciso fazer o levantamento de tudo, fazer tudo no começo, tá? Eu vou fazendo de forma incremental. Nós temos mais um modelo de processo que é o V. No caso, o V, ele lembra bastante o cascata, visto que para fazer esta etapa, eu tenho que ter a anterior concluída, tá bem? Mas o que diferencia o V do nosso cascata? É essa perninha aqui do V. Por quê? Porque nessa parte, eu tenho os testes, tá bem? Então, conforme eu vou fazendo as minhas etapas, eu já vou testando, tá bem? Mesmo no levantamento de requisitos, eu já faço o teste de aceitação. No projeto de arquitetura, eu já faço os testes de sistema. Então, perceba que eu tenho todos esses testes, toda essa garantia de qualidade sendo implementada. Mas as tarefas têm que ser todas realizadas. Eu preciso fazer todo o levantamento de requisitos, todo o projeto de arquitetura, toda a codificação de uma vez, tá? Eu não posso fazer incremental. A única coisa que diferencia são os testes. E por último, nós temos o modelo incremental, que é um modelo que ele foi pensado, né, através do cascata. Por quê? Porque reparem aqui, ó, cada incremento desse é um processo cascata. Então, no incremento 1, eu tenho que fazer a comunicação, o planejamento, a modelagem, a construção e a disponibilização. No incremento 2, é a mesma coisa. E no N, a mesma coisa. Então, perceba que eu vou juntar esse fluxo de processo linear, né, que é o cascata, juntamente com o paralelo. Por quê? Porque no incremental, eu divido, né, como eu faço também no espiral, eu divido o meu programa em vários incrementos e vou modificando, tá? O espiral, ele faz esse desenvolvimento. Já o incremental, não. O incremental, ele vai fazendo versões meio que paralelamente. No espiral, a gente vai fazendo uma de cada vez, até, né, chegar no programa completo. Então, essa foi a nossa parte de processos. E o que eu quero que você entenda? Existe um melhor processo? O espiral é melhor que o cascata? Não necessariamente, tá bem? Muitas vezes a empresa tem esse costume de fazer todo o levantamento de requisitos, toda a modelagem, toda a codificação. Então, para ela, o cascata talvez seja a melhor solução. Mas a gente sabe que a gente tem que adequar a realidade da empresa. Por isso que é tão importante um engenheiro de software saber olhar não só a visão do que é melhor na engenharia de software, mas também atender às necessidades da empresa. Mudanças muito bruscas dentro de uma organização geralmente não são cumpridas, tá bem? Por isso que a gente tem que se atentar a isso e acabar achando o melhor modelo de processo para cada uma. Vamos tratar agora de metodologia ágil, tá bem? A metodologia ágil, ela vai um pouco contra essa parte dos modelos de processos. Ela vem para trazer agilidade ao desenvolvimento de software ou também o gerenciamento de projetos.
Então, a gente vai sair dessa parte de etapas e ser um pouco mais ágil. Mas para isso a gente vai ao quadro porque eu vou relembrar um pouco com você de algumas características do modelo tradicional. Aqui eu trouxe o cascata, mas poderia ser o V, poderia ser o incremental. O que a metodologia tradicional traz? Ela traz, então, algo engessado. Nós temos etapas e sequências bem definidas. Perceba que eu tenho que fazer o requisito para depois fazer o processo. É uma sequência, são etapas bem definidas. Já a metodologia ágil, não. A metodologia ágil, ela vem como um incremento e ela é muito interativa. A metodologia ágil, ela foi criada após um manifesto ágil ser criado, tá bem? E o que esse manifesto ágil ele declarava, né? Ele declarava que os clientes eles devem estar sempre a par do que está acontecendo, tá bem? Pessoas são mais importantes que processos, então muitas vezes é melhor você atender a pessoa, né? Atender o cliente do que seguir um processo bem estabelecido. Ele também diz que muitas vezes você ter um software funcionando é melhor do que ter uma documentação perfeita. Então, dar mais preferência ao software do que à documentação. Não que a documentação vai ser deixada de lado, mas às vezes não gastar tanto tempo com isso, tá bem? Então, perceba que o Manifesto Ágil desmistifica isso um pouco. Eu não preciso fazer todas as etapas. Vamos agilizar isso para que a gente tenha, então, uma melhor metodologia. Então, a gente vai ao quadro para compreender melhor sobre as metodologias ágeis em gerais. O que ela prega, então? Um planejamento incremental e muito interativo. O que nós tínhamos no nosso modelo? Não era incremental, era linear, né? Eu tinha uma linearidade ali das etapas e de como elas funcionavam. Nós vamos dar menos ênfase nas definições das atividades e mais ênfase nos fatores humanos de desenvolvimento. Perceba, então, que a gente vai deixar de seguir tantos processos, tá? E vai conseguir ali pegar mais essa parte do indivíduo e da interpretação dele, ao invés do processo como um todo. Os processos ágeis, eles se adequam a mudanças, tá bem? Perceba que quando eu tenho essa agilidade, né, como eu tenho essa questão da ser maleável, eu consigo introduzir uma mudança que é necessária no começo, né? Ali no requisito, depois que eu levantei os requisitos, eu vi que estava errado, eu volto e faço essa modificação. Dentro de um processo, se você for segui-lo à risca, isso não é possível. E uma das premissas mais importantes da metodologia ágil é mais envolvimento dos clientes, tá bem? Então, os clientes vão estar a par de quase todas as nossas situações. A metodologia ágil, muito famosa, que ela é para o desenvolvimento mais de software mesmo, é a metodologia ágil, o XP, tá? O Extreme Programming ou XP. O que ela prega? Um rápido desenvolvimento, tá bem? Então, perceba que ela busca essa rapidez não só na parte de simplificar, mas também no desenvolvimento. E ela diz que os requisitos podem se alterar constantemente. É uma das características que o XP prega. E ela tem 4 valores, e são os valores que às vezes a gente lê e até acha engraçado, né? Tipo comunicação, simplicidade, feedback e coragem. O que é cada um deles? Na parte de comunicação, eles buscam então estabelecer um contato proveitoso entre a equipe e cliente. Então perceba que essa comunicação, ela não é só a equipe conversando, a empresa conversando, o cliente está envolvido aqui. Na parte da simplicidade, ela busca, então, esse valor busca mostrar que desenvolver apenas o que for suficiente para atender o cliente e não sobrecarregar o sistema com funções inúteis. Muitas vezes a gente quer dar aquele, eu vou fazer essa função que vai ajudar, né, vai ser muito bem utilizada e muitas vezes acaba atrapalhando. Então, a simplicidade no processo, né, do desenvolvimento é importante para o XP. Temos também a parte de feedback. Aqui entra a troca de informações constante com o cliente, seja no desenvolvimento, na parte de requisitos, tá bem? E coragem. Por que coragem? Porque mostra, então, que para a equipe ter coragem ao desenvolver o XP e manter as práticas. Porque se você já trabalhou numa empresa que ou tem uma metodologia ágil, ou tem algum modelo de referência instalado, ou tenta seguir um processo, você sabe que muitas vezes, quando ocorre algo fora do comum, aquilo é um pouco deixado de lado.
E essa coragem que o XP traz como valor é isso, você implementar aquilo decorrente do que acontecer. Tá bem? Então, esses são os 4 valores do XP. Agora a gente vai ver um pouco como funciona, né? Como se fosse um ciclo de vida ali do XP, como funciona ali a questão do desenvolvimento, do processo desse tipo de metodologia ágil. Nós temos aqui, então, primeiro começa com o nosso planejamento, tá? O planejamento já é diferente. Muitas empresas, quando vão fazer o levantamento de requisitos, levam uma ficha toda especificada, que tem que perguntar para o cliente, tá? Quais são as características. Já no XP, ele busca uma história do usuário. Muitas empresas que implementam esse tipo de metodologia buscam o quê? Buscam que o seu cliente escreva a próprio punho o que ele está querendo. Então, perceba que fica algo mais amigável, não fica aquela lista de checklist que você vai preenchendo, tá bem? Depois do planejamento, então, nós vamos para o projeto, tá? O projeto simples. Sem rodeios, um projeto que sirva de guia para a implementação de cada história, as histórias que foram contadas no planejamento. Temos a codificação. A codificação, então, ela é aconselhável que seja feito em pares. Só que isso é algo polêmico que eu já vou comentar com vocês. E a parte de teste. E por último, nisso sai uma versão. Mas perceba que é um ciclo, mas é um ciclo mais maleável. Eu consigo, então, muitas vezes voltar para o projeto. Eu não preciso ter algo tão especificado. E o que é a programação em pares que o XP diz, né, que ele propõe? A programação em pares, como o próprio nome já diz, é você programar em 2 pessoas as funcionalidades. Então, você pega a sua equipe e separa em pares e vai dando os projetos, né, para eles fazerem essa implementação. Essa codificação a 4 olhos. Muitos dizem que é uma boa prática, visto que com 2 pessoas você consegue achar mais erros, ter soluções mais simplificadas, visto que 2 pessoas pensando na mesma solução muitas vezes acabam achando uma solução mais fácil para aquele problema, mas obviamente a gente sabe que 2 pessoas trabalhando em uma única tarefa é o quê? É o dobro de custo, né? Então, a empresa tem que ponderar. Uma coisa interessante das metodologias ágeis, né, é que a empresa pode adaptar aquilo ali para a sua realidade, tá bem? Então, a programação em pares é obrigatória? Não, ela é sugerida, mas não necessariamente precisa ser implementada. Agora a gente vai ao quadro, pois a gente vai ver a equipe de trabalho deste tipo de metodologia, tá bem? Então, tanto as metodologias ágeis, geralmente elas costumam separar, tá, as suas equipes, os papéis dentro da empresa. Não segregar, mas sim mostrar, delegar funções para alguns funcionários para que eles então consigam organizar melhor e ter a coragem para implementar essa metodologia ágil. Nós temos então o gerente de projetos, que no caso ele é responsável pelos assuntos administrativos e principalmente fazer a comunicação com o cliente, tá bem? Então, essa é a característica do gerente de projetos. Já o coach, ele é responsável técnico pelo projeto. Como assim responsável técnico? Vamos supor, então, que existe uma nova tecnologia no mercado. É o coach que vai mostrar para a equipe que aquilo pode ser utilizado. Um novo banco, uma nova linguagem. Então, o coach tem essa responsabilidade técnica pelo projeto. Temos os analistas de testes, que ajudam o cliente, então, a escrever testes de aceitação e fornecem um feedback para a equipe, tá bem? Aqui, ele é diferente, tá? Das tradicionais que as empresas geralmente fazem. Por quê? Porque o cliente está inserido nessa parte de teste. Alguns testes são feitos direcionados para o cliente e ele vai dizer, era isso que eu queria, não era, esse requisito não está certo. Então, tudo isso é abordado.
Temos também o redator técnico, que ajuda a equipe a desenvolver e documentar o sistema. Muitas vezes a gente acha que nas metodologias ágeis a documentação é dispensável e não é. Tem até alguém da equipe de trabalho para isso. E temos também o desenvolvedor, que realiza análise, projeto e codificação do sistema. Reparem que no XP não há divisão do analista, tá, do projetista, da pessoa que faz a codificação. Eles acabam sendo delegados de acordo com o processo, mas não quer dizer que uma pessoa que está codificando nesse projeto não vai codificar no outro. Tá bem? Então, isso não é distinção de tarefas dentro do XP. Vamos então para a nossa primeira situação problema. Neste caso, a gente vai apresentar algumas soluções para uma empresa que não possui nenhum tipo de processo, nenhum tipo de qualidade, nenhum tipo de organização dentro do seu processo de desenvolvimento. Tá bem? Por isso a gente vai ao quadro para analisar quais vão ser as etapas que você vai fazer na sua consultoria. Primeiro você vai levantar então os pontos frágeis da metodologia atual. Você vai planejar a introdução de práticas XPs relacionadas aos princípios da comunicação e feedback e adotar práticas contínuas de aprimoramento, modelo e de encantamento dos novos clientes. Vamos supor que você chega realmente numa empresa e essa empresa quer melhorar os seus processos, né? O que ela precisa fazer? Você deve pensar comigo, se a empresa não faz nada, se ela já começa codificando, se ela mal pega o requisito e nem faz a modelagem, às vezes implementar um modelo de ciclo de vida cascata vai acabar com a estrutura que a empresa já tem e vai ser muito difícil a sua adaptação. Toda mudança, obviamente, é difícil, mas nesse caso, você sair de uma empresa que não tinha nada e colocar um cascata no qual ele vai ter que levantar todos os requisitos, no qual ele vai ter que fazer toda a modelagem, toda a codificação, todo o teste, é complicado. Então, para uma empresa que muitas vezes busca uma agilidade e não quer coisas tão fechadas, tão engessadas, as metodologias ágeis são uma boa solução, tá bem? Para dar uma organização, para trazer a equipe de trabalho, para trazer aquelas etapas do XP, né? Alguns elementos ali, alguns métodos, mas não tudo, tá bem? Por isso a gente vai ao quadro agora para a gente analisar os pontos frágeis da metodologia atual. Como eu disse, nessa empresa, né, ela não faz tanta comunicação com o cliente. Então, a comunicação com o cliente dela é feita somente no começo do projeto, no qual ele levanta os requisitos, assina o contrato e espera a data lá do cronograma para receber o seu produto inteiro, né, ou parte deles. Perceba, então, que isso é um grande erro que as metodologias ágeis ajudam a suprir. O cliente não faz parte do processo, né? Logo não conhece as funcionalidades. Quantas vezes a pessoa que trabalha com software já deve ter passado por isso? O cliente pede A, você entende B e acaba implementando C, não é mesmo? Então, você até acha que o cliente sabe o que quer, muitas vezes nem ele sabe mesmo o que ele quer, então isso vai dificultando as coisas, tá? E se ele não participa do nosso processo, o que acontece? Ele vai ver esse erro só no final. Aí você vai ter que voltar e arrumar. E a manutenção de software é algo bem dispendioso, tanto de tempo quanto de dinheiro. As etapas dos processos devem ser integralmente concluídas, tá bem? Então, essa é uma das características que a nossa empresa fazia. Ela provavelmente usava o cascata, tá bem? Então, essa parte de concluir todas as etapas era um pouco complexa e acabava prejudicando ao invés de auxiliar. E como que a gente vai planejar, então, a introdução do XP? A gente vai chamar o cliente para o projeto. Nós não vamos isolar o cliente após a parte de levantamento de requisitos. Ele vai estar presente em todas as etapas, tá bem? Você terminou uma versão, você já vai mostrar para o seu cliente. Então, esse ir e voltar com o cliente é importante. Você vai ter uma nova maneira de coletar e tratar os requisitos. Por que isso? Porque você não vai querer mais aquele checklist. Se você está implementando o XP, o que você vai querer? Você vai querer que o seu cliente, ele escreva a próprio punho o que ele espera do sistema. Isso ajuda o quê? Ajuda a desmistificar, ajuda a simplificar, né, a conversa ali, a simplificar também o que ele realmente quer. E por último,
você, né, se a empresa tem condições, implementar o código coletivo. O stand-up meeting, que são pequenas reuniões diárias, no qual a empresa mostra o que está sendo elaborado, né? Então as pessoas vão falar o que fizeram no dia anterior e o que pretende fazer no dia. E também as metáforas. As metáforas são algo interessante, definidos pelo XP, porque eles buscam simplificar a maneira de apresentar as informações para o cliente. Você, ao invés de utilizar uma linguagem, por exemplo, essa busca faz N log N de resultado, você vai falar assim, não, essa busca é muito eficiente, essa busca, ela retorna rapidamente o que você está buscando. Compreendeu? Então, a metáfora também é muito utilizada nas implementações. E por último, você vai adotar práticas contínuas, né? Você vai perceber então e colher sugestões sobre a equipe da rotina. Isso está feito naquelas reuniões diárias, tá? As reuniões diárias são algo que as metodologias ágeis trazem, que são muito importantes. E o treinamento de novos desenvolvedores que venham ingressar na instituição, tá bem? Quando a gente fala em mudanças, muitas vezes a gente acha que não precisa de treinamento, tá? Seja ela para um novo processo de ciclo de vida, ou seja ela para uma metodologia XP, um treinamento é necessário para que se gaste menos. Porque se você não deixar bem estabelecido o que é para ser feito e como deve ser feito, provavelmente você vai ter que arrumar lá na frente, tá bem? Agora então a gente terminou a nossa situação problema 1. Eu vou deixar um momento para dúvidas, tá bem? Além de dúvidas, caso tenha ficado algo do que a gente viu ao decorrer da aula, eu peço também que se você tiver alguma experiência numa empresa que tem algum processo muito bem definido, que tem algum ciclo de vida que eu apresentei, ou até mesmo a metodologia ágil, mande pra gente discutir. Vai ser uma troca muito legal de informações, tá bem? Daqui a pouco eu volto então pra gente continuar a nossa aula. Voltamos. Teve uma dúvida, o pessoal de São Paulo perguntou, interessantíssimo, perguntando se a parte do valor de XP, que diz que mais pessoas, ao invés de processos, né, se refere a ter mais gente trabalhando. Não. A parte de pessoas e interações,
sobre processos, quer dizer que a gente vai buscar ouvir mais as pessoas, buscar ouvir o que elas têm em mente do que seguir métodos e ferramentas. Porque quando a gente tem os processos bem definidos, naquelas caixinhas a gente põe o que vai fazer, o levantamento de requisitos. Aí tem um processo para o levantamento de requisitos, o que a gente faz ali? Então lá nós vamos fazer um checklist e tal. A parte do XP com pessoas é diferente, a gente não vai seguir todo esse protocolo, a gente vai mais ouvir a pessoa, ver o que ela tem que fazer para falar, né, para contribuir com o processo, com o projeto em si, e não a gente trabalhando. Também espero que tenha ficado claro. Muito obrigada pela sua participação. Caso não tenha ficado claro, envia de novo que na próxima interação que a gente tiver, eu respondo novamente, tá bem? Mas vamos continuar falando sobre uma nova metodologia ágil, tá? A Scrum. Então, a Scrum é uma metodologia ágil igual a XP, tá bem? Então, essa metodologia ágil busca trazer menos formalidade, né? Uma formalidade, no caso, de engessar o processo e trazer mais práticas que vão trazer, então, uma melhoria ali para a empresa na questão de desenvolvimento. A diferença do XP com o Scrum é que o XP ele é voltado para desenvolvimento, basicamente. Já o Scrum pode ser adotado por qualquer empresa, porque ele também faz a parte de metodologia ágil para projetos e não para o processo em si de desenvolvimento. Então, é bem legal que várias empresas, mesmo que não for da parte de TI, podem utilizar. Mas vamos ao quadro, então, analisar mais sobre a metodologia Scrum. Atualmente é a metodologia mais usada. E por quê? Porque ela pode ser utilizada por qualquer empresa, não precisa ser uma empresa somente de software, tá bem? Ela aplica-se não só ao desenvolvimento de software, como a qualquer ambiente de trabalho. Ela é focada na gestão de projetos e tem como base o planejamento interativo e incremental. Reparem que quando a gente falava de processos, de ciclo de vidas comuns, né, do V, do espiral, a gente tinha um planejamento linear. Aqui não, aqui é interativo. E é incremental, nós vamos fazendo aos poucos e vamos juntando, tá bem? E ele é um framework utilizado na gestão de projetos de desenvolvimento ágil. Vamos entender, então, algumas características da metodologia Scrum. Ela faz, então, a gestão e planejamento de software, ok? Então, ela não faz só a gestão, ela também faz o planejamento. As reuniões regulares, que fazem parte do XP, também estão aqui no Scrum, tá? A Stand-Up Meeting são reuniões pequenas de 15 minutos e o nome já diz, ó, Stand-Up, que é de pé. Por que de pé? É mais fácil uma reunião ser rápida quando as pessoas estão em pé, não é mesmo? A gente fica cansado, a gente quer sentar, então, por isso que as reuniões são realizadas em pé e devem durar 15 minutos. Os projetos eles são divididos em ciclos. Isso é muito legal no Scrum, tá? Você pega um projeto gigantesco e vai dividindo em ciclos e vai cumprindo esses ciclos. A entrega é incremental, devido a essa característica. E como em toda metodologia ágil, o cliente tem papel fundamental. Logo, a sua importância é extrema. A gente vai falar um pouco agora da equipe de trabalho do Scrum, tá? Temos o Scrum Master, que é um facilitador do projeto. Neste caso, então, ele vai tratar como um moderador. Por que um moderador, né? Ele vai evitar que a equipe assuma tarefas além da sua capacidade. O Scrum Master, então, vai delimitar a pessoa que está fazendo uma funcionalidade a mais ou que está ajudando em outro projeto. Ele vai fazer essa delimitação. O Product Owner, a gente tem, então, que é uma pessoa responsável pelo projeto propriamente dito. Ele que tem a indicação, né, a missão de indicar os requisitos mais importantes para serem feitos nas sprints. As sprints são ciclos, tá bem? E o Scrum Team, a equipe, então, de desenvolvimento compostas normalmente por 6 a 10 pessoas. O que nós temos aqui? Nós temos, então, que o Scrum ele é parecido com a XP. Eles têm o mesmo fundamento, né? De ser incremental e de ser ágil. Então, ele busca trazer o cliente. Ele tem essa questão de reuniões diárias, tá bem? Só reforçando
importância dessas reuniões? Nessas reuniões são mostradas para todo mundo, né, que trabalha ali na parte de desenvolvimento do projeto, o que está acontecendo, o que foi feito no dia anterior, o que se pretende fazer hoje, qual foi a dificuldade encontrada, se evoluiu, se não evoluiu, tá bem? Então perceba que por mais que seja rápida, porque obviamente dentro de uma empresa a gente sabe que tempo é dinheiro, ela tem uma significância muito importante, porque ela vai fazer que todo mundo fique a par do que esteja acontecendo, tá bem? Então, todas essas características são do Scrum. E perceba que no Scrum a gente também tem essa questão de delimitar o que a pessoa está fazendo. Ela também busca que você faça o essencial, não faça funcionalidades extras que podem somente sobrecarregar o programa. Às vezes o cliente nem está querendo aquilo. Então, tudo isso é importante. Agora a gente vai para uma das características mais importantes do Scrum, que é a parte dos sprints. Os sprints, o que eles são? Eles são ciclos, tá bem? E são nesses ciclos que são feitos a parte do projeto. Então, o projeto é dividido, e essa divisão é feita nas sprints. E você vai ver que as sprints têm uma característica bem legal. Por isso que a gente vai ao quadro analisar mais algumas definições sobre o Scrum. O Scrum, ele trata do Product Backlog, que trata então de uma lista que contém todas as funcionalidades desejadas do produto. Então, o que é essa característica do Scrum? No caso, vai ser uma lista que vai falar tudo que o sistema deve ter. Tudo, tá bem? Então, vai ter lá entrar, sair do programa, cadastrar cliente, cadastrar produto. Tudo isso vai estar no produto backlog, ok? Já a sprint backlog vai ser a lista de tarefas que a equipe deverá executar naquela sprint. Perceba, então, que esse elemento é derivado dessa lista grande. Então, é uma lista menor que possui uma tarefa que vai ser feita na sprint. E o que é a sprint? Ela divide, então, o processo efetivo construção do software em ciclos regulares. Só que esses ciclos regulares não podem durar, assim, qualquer tempo, não. Geralmente, eles duram de a 4 semanas. Então, geralmente uma sprint dura um mês, tá vendo? Então, o que isso indica? Indica que nós temos algo, tá? Que vai, a lista total desse produto, o Scrum Master, o Product Owner, ele vai dividir essa lista grande em pequenas listas que vão ser realizadas nos seus ciclos. Para que você entenda melhor, eu trouxe essa imagem, tá bem? Na imagem, então, nós temos tudo isso que eu falei resumido. Nós temos, então, o nosso Product Owner, tendo o Produto Backlog, que é todas as nossas tarefas que serão realizadas. Esta lista
listona sendo repartida em backlog do sprint, que são as nossas tarefas. Essas tarefas sendo executadas de 1 a 4 semanas, sendo que todo dia, a cada 24 horas, nós temos a reunião, todo mundo de pé, mostrando o que foi feito. E no final, nós temos o produto. É o produto final que sai de uma sprint? Não, é uma tarefa, tá bem? E aqui, então, nessa imagem, você tem relacionado todo mundo com as suas definições de cada função. Então, você percebe que o que o Scrum tem? Por que ele pode ser não somente para a parte de desenvolvimento de software, né? Porque ele pode pegar qualquer projeto muito grande e dividir, fazer com que essas definições sirvam para mais contextos. Então, é muito interessante a parte do Scrum. Ele serve muito, por isso que ele é a mais utilizada. Mas ele tem características muito semelhantes ao XP. As reuniões de pé, envolvimento com o cliente, tá? O cliente ele vai estar inserido ali nas sprints também, vendo o que sai de cada uma delas. Perceba que se você estiver fazendo uma funcionalidade que esteja totalmente ao que o cliente está fora, em um mês, você perdeu um mês, você não perdeu 8 meses, 1 ano, 2 anos, que pode ser o tempo de um projeto completo. Não é mesmo? Então perceba como esse envolvimento com o cliente acaba ajudando a não ter essas falhas, tá bem? A gente vai analisar mais algumas características que o Scrum pode ter no seu desenvolvimento. O primeiro deles é o Kanban, que é um quadro de trabalho, no qual ele organiza as atividades da backlog da sprint. Lembra que a backlog da sprint são aquela lista menor do que vai ser feito em um ciclo. O Kanban está apresentado aqui nessa imagem, tá? Geralmente ele é feito com post-it. Por quê? Post-it são esses adesivinhos que a gente escreve dentro. Porque a gente vai modificando. Então, é o que eu vou começar hoje, é o que eu estou fazendo, né? Ou o que eu vou fazer, o que está em progresso. O que está em teste, né, e o que está totalmente verificado. Então, com esse Kanban, com esse quadro, eu consigo ter o quê? Uma visualização do que é feito em cada etapa e do que, como estar caminhando, né? Então, você pode definir na sua empresa que cada post-it é um item da lista, né? É um item da tarefa que deve ser realizado. Então, perceba como ele ajuda. E esse quadro, ele fica visível na empresa. Então, todo mundo vai ter acesso e visualização a ele. As Daily Scrum, ou as Stand-Up Meeting, tá? Que eu já comentei, que são as reuniões em pé, que duram no máximo 15 minutos. E as Sprint Review Meeting, que também são as funcionalidades implementadas e o que foi alcançado nessa sprint. Então, é você comunicar o que foi feito, tá bem? Então, aqui a gente encerra a nossa parte de metodologia ágil. A gente vai parar de falar um pouquinho sobre processos, tá bem? Ou até metodologias de melhorias no projeto como um todo. Nós vamos falar de gestão de configuração. Pense comigo, quando você tem uma modificação no seu sistema, você salva aquilo como uma versão. Sabe quando algum professor pede para você implementar um programa e você quer implementar algo a mais ou achou um erro, mas não quer desfazer da versão anterior, que você coloca 1.1, beta, alfa? Isso são versões, tá bem? E se a gente não souber gerenciar bem essas versões, sabe o que acontece? A gente se perde. Não é mesmo? Vou até contar algo que aconteceu comigo. Eu, quando estava realizando o meu mestrado, eu fazia várias versões da minha dissertação. Eu acabei perdendo a contagem dessas versões e não sei mais qual que é a mais completa, né? A anterior. Então, se eu quisesse voltar e pegar uma versão um pouco antes da final, eu não sei qual que é. Você entende que o controle é importante? Isso acontece não só com código, pode acontecer com documentação, pode acontecer com alguma atividade que você está elaborando e muitas vezes acaba modificando. Então, tudo isso é importante a gente ter um controle. Para isso, então, a gente vai entender como, né, qual é a definição de gestão de configuração. Então, o Pressman, que é um autor muito conhecido dentro da engenharia de software, ele define que a gestão de configuração é a arte de identificar, organizar e controlar modificações nos softwares que está sendo criado, maximizando a produtividade e reduzindo os erros. Essa palavra aqui, ó, eu acho que é uma das mais importantes dentro da gestão de configuração, é organizar. Você saber aonde você coloca, você saber quais são as versões anteriores, você saber como resgatar, tá bem? Então, isso é muito importante dentro da gestão de configuração. Mas o que é propriamente dita, né? Vamos
traçar uma lista mostrando o que é isso. Então, nós vamos definir procedimentos e padrões para gerenciar um produto. Então, perceba que a gente vai conseguir definir o que nós vamos fazer essa gestão de configuração. Documentos, códigos, contratos, então tudo isso vai dentro da gestão de configuração. Vai agregar ao processo de gerenciamento de qualidade. Por quê? Porque se eu tenho as minhas versões, né, das minhas modificações muito bem formuladas, agrega a qualidade, eu vou ter um retorno mais rápido, eu vou conseguir rastrear o meu problema, tá? Então, agrega também na parte de qualidade de software. Possibilita o versionamento controlado, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes, se eu faço a modificação em um item, vai para outros itens também. Então, esse versionamento controlado e você saber que aquela versão tem N anteriores e que você pode resgatá-la a qualquer momento, é fundamental. Permite o retorno até uma determinada baseline. Baseline é um conjunto, então, de itens de configurações que foram aprovados e que servem de base para as etapas seguintes, tá bem? Então, perceba que eu posso voltar a uma versão anterior que já foi aprovada, que está tudo certo, tá bem? E visa uma versão do produto entregável, né? Que é algo que a gente vai mostrar ao nosso cliente. Mas como que eu faço esse planejamento? Eu vou definir, então, o que vai ser gerenciado e o esquema que será utilizado. Isso é muito importante. O que eu vou gerenciar? O que eu vou criar versões? Tá? E como que eu vou identificar? Eu vou utilizar numeração? Eu vou utilizar beta, alfa? Vou utilizar atributo? Então, tudo isso você tem que definir. Estabelecer o responsável. Isso é importante. Vai ter uma pessoa ou uma equipe, né, que vai ser responsável por fazer essa manutenção, tá bem? Estabelecer políticas de gerenciamento de configuração. Isso é importantíssimo. Nem todo mundo pode acessar tudo dentro de um projeto. Por que todo mundo poderia fazer novas versões? Então, essas políticas são essenciais. Além, obviamente, de estar totalmente ligado com a parte de identificação. Especificar as ferramentas, tá? Isso é bem importante. E descrever a estrutura do banco de dados. Falar um pouquinho mais sobre ferramenta com você, porque a ferramenta, muitas vezes a gente pode pensar, não, eu faço gerenciamento de configuração na minha empresa, eu coloco tudo no Dropbox, todo mundo tem acesso. Pode até funcionar, se a empresa não for tão grande, se os projetos não forem tão extensos, mas a gente tem que pensar que a gente ter uma ferramenta de versionamento é importante. Por quê? Porque ele vai mostrar quais são as baselines, quais são as versões que eu posso resgatar, quem modificou determinada versão, tá? O que foi feito na determinada versão. Então, muitas vezes, se eu só utilizar um diretório, como um Dropbox, né, alguma nuvem ou até mesmo uma rede interna da empresa, pode ser que a gente acabe se confundindo aí quando o projeto é muito grande ou tem muita gente envolvida. Para a gente entender melhor como funciona, eu trouxe uma imagem para a gente analisar então esse gerenciamento de configuração. O que nós temos aqui? No meio nós temos as versões, tá? Então, cada quadradinho desse é uma versão de um determinado item. E o que a gente precisa que essas versões tenham? Uma identificação, que ela tenha o controle de alterações, o controle de versões, tá bem? É importante também realizar uma auditoria da configuração. Por quê? Para que tudo isso que esteja sendo realizado esteja em conformidade com as políticas que foram adotadas, tá bem? E por último, os relatos. Então, tudo isso a gente pode compor o gerenciamento da nossa configuração. Mas o que são, né? Essas partezinhas aqui, ó, que a gente colocou como software VMN, que é como se fosse a versão. Isso são os itens de configuração. Os itens de configuração, então, são os elementos unitários ou um grupo de elementos para um efeito de controle de versão. Perceba que o item de configuração pode ser uma funcionalidade de um código, tá bem? Pode ser uma documentação, então você pode ter lá, sua empresa faz o ML, se você modificou o código, você tem que modificar a documentação. Então, isso também será um item de configuração. Os diagramas, os planos, as ferramentas e os casos de testes. É muito importante falar de casos de teste, porque geralmente quando a gente está fazendo versionamento, né, essa parte de gerenciamento de configuração, ela está intimamente ligada com modificações. Então, um software precisou de uma manutenção, seja ela para adicionar uma funcionalidade, seja ela para corrigir um bug, e a gente vai gerar uma nova versão disso, né?
Então, muitas vezes quando a gente tem essa questão dos casos de teste, a gente precisa criar novos casos de teste para ver se aquilo que a gente criou novo, né, se essas modificações foram bem implementadas, tá bem? Então, perceba que quando a gente fala de gerenciamento de configuração, a gente pensa muito em código, mas a gente tem que abstrair isso e ver tudo que a empresa tem de importante, tudo que está relacionado ao projeto e que vai ter versões. Muitas vezes até contrato pode ter versões, tá bem? Então, você pode ter um contrato que foi definido ali de início, depois houve uma nova adição de funcionalidades, então perceba que tudo isso pode ir evoluindo, tá bem? E tudo isso tem que ser muito bem controlado. Agora a gente vai ao quadro, porque eu vou tratar então com vocês de por que fazer a identificação do item de configuração, né? A importância disso. Primeiro, para manter a rastreabilidade. Rastreabilidade no item de configuração é essencial. Pense comigo que você vai modificar o seu código A. E esse código A, ele implica diretamente no B e no C. Pode ser que você modificando, você realizando essa nova versão, altere o B e o C. Então, você vai ter que manter a rastreabilidade. Com a rastreabilidade, além de você conseguir olhar o que vai ser modificado, né, o que pode impactar essa modificação, essa nova versão, você consegue também rastrear versões anteriores, baselines. Então, a rastreabilidade é indispensável, é importantíssima. Os documentos, eles podem ser úteis, então, e devem ser controlados pelo gerenciamento de configuração. A documentação, eu sei que muitas empresas acabam torcendo o nariz para isso, porque é algo muito dispendioso de tempo, principalmente, e tempo envolve pessoas, e pessoas envolvem dinheiro, mas é importante. Se eu mudei um código, eu tenho que mudar o documento referente a ele. Eu vou jogar minha versão anterior fora? Não, eu vou guardar essa versão do meu documento também, tá bem? Porque se eu precisar resgatar o código, eu não preciso refazer a documentação, eu já tenho ela pronta. Esquemas de nomes hierarquizados, tá bem? Isso é importante. Vamos supor que você precise mapear, né, as estruturas e diretórios. Vamos supor que você trabalha numa empresa muito grande, que esteja fazendo um sistema para uma companhia que necessita de 3 cadastros. Cadastro de pessoas, cadastros de funcionários, cadastro de produtos. Se a equipe trabalhar, né, em equipes separadas, cada um colocar cadastro, vai formar uma confusão ali na hora das versões, né? Versão 1.1 de cadastro, mas é cadastro do quê? Então, tanto no diretório quanto na nomenclatura do item de configuração, é importante definir bem o que está sendo ali tratado, tá bem? Então, essa foi a nossa primeira parte de gestão de configuração. Agora a gente vai tratar da parte mais de nomenclaturas assim, da gestão de configuração. Nós vamos entender um pouco do banco de dados e também sobre o que é uma versão, né? Eu estou falando tanto de versão, será que existem outras denominações, né? Outros itens de configurações que a gente cabe nisso? Mas a gente vai começar então falando do banco de dados. O banco de dados, então, ele visa registrar todas as informações relevantes sobre a configuração de sistemas e os itens de configuração, tá bem? Ele não inclui somente as informações sobre os itens de configuração. Os bancos de dados, eles também vão trazer e registrar as informações sobre o usuário, sobre o cliente, sobre o sistema proposto, sobre as mudanças, tá? Então, perceba que não é só para eu armazenar os itens de configuração, não. Eles existem mais coisas ali envolvidas. No banco de dados, é importante ter um rastreamento para nós avaliarmos o impacto da mudança. Bem, eu já falei bastante sobre isso, e esse impacto ele é importante ser avaliado, visto que nós temos que analisar que um projeto, né, um sistema, ele é todo interligado, e não se atentar a isso pode gerar consequências graves ali mais à frente. E o registro e recuperação de informações do projeto deve ser facilitado. Reparem que não só registrar, como também recuperar. Muitas vezes, N vezes, nós precisamos voltar e ver o que foi feito, né, e recuperar, porque muitas vezes a mudança saiu pior do que o erro que estava anteriormente. Mas vamos falar agora sobre a parte de versões, tá bem? O que é, né? Nós preocupamos então com a identificação e rastreabilidade das versões de um sistema, mas o que é uma versão, né? Como que a empresa vai definir que aquela modificação é tão importante para virar uma versão?
Uma versão nada mais é que uma instância de um sistema que difere, de alguma maneira, de outras instâncias. Então, se você implementou uma funcionalidade ali que gerou uma diferença, você cria uma nova versão. Mas vamos supor que você corrigiu um errinho ali que não foi nada muito relevante, que não mudou, né, a característica dela. Ela vai ser uma versão com pequenas diferenças e ela vai ser chamada de variantes, tá bem? Versões, então, são grandes mudanças, né, que pelo menos mudam o seu contexto, e variantes, essas versões assim menores, que no quais são mais erros, mais mudanças de erros, essas que não mudam o contexto do item de configuração. Nós temos também os releases, que são as versões distribuídas aos clientes, tá bem? É importante que o cliente, quando há modificação de um sistema ou a implementação de algo novo, receba alguns releases. Só que a empresa deve ter um controle no qual os releases eles devem incorporar funcionalidades ou ser planejado para uma plataforma, no qual a gente vai ter muito mais versões do que liberações. O que isso indica? Indica, então, que o nosso cliente vai receber, sim, partes do nosso sistema, mas não toda a versão que a gente criar, tá bem? Então, isso é importante que a empresa tenha bem estabelecido. Vamos só relembrar que são 3 termos muito importantes. O que é versão? É uma diferença um pouco maior, que faz, então, uma instância diferenciar da outra. Você colocou uma nova funcionalidade, você alterou ali a sua função e ela vai dar 2 tipos de retorno, antes ela dava só um. Perceba que existe uma diferença entre as instâncias. Isso a gente denomina de versão. Variante é quando você tem ali uma modificação, obviamente, no entanto não mudou o contexto, tá? Ela continua ali o mesmo, pode ser um erro de código, um erro de retorno, né? Então, tudo isso entra em variante. Esses 2 elementos, versão e variante, são de controle da empresa, tá? O cliente não tem acesso a isso. Já quando tem uma funcionalidade interessante, que interessante, né, que o nosso cliente tem acesso, a gente passa para os releases, tá? Então, os releases são o que o nosso cliente vai receber. E no caso, nós temos que ter mais versões do que o release. Então, não é toda a implementação que você precisa entregar para o seu cliente. São mais aquelas críticas. Agora, a gente vai ao quadro para a gente falar um pouco sobre os tipos de identificações que nós temos nas nossas, para os nossos itens de configuração, né? A mais, acho que comum para a gente, no caso, são as numerações, que é a versão tipo 1.1, 1.2, né, 1.1, a gente pode denominar aqui quando a gente tem a terceiro, né, o terceiro elemento seja uma variante, não uma versão. Então, tudo isso aqui, né, é a nossa numeração de versão. Temos um outro tipo de identificação que é baseada em atributos, tá bem? Então, você vai utilizar o nome daquele item de configuração, cadastro, pagamento, essas coisas, e colocar um atributo. Esse atributo pode ser a data, o cliente, o status, tá bem? Então, também é uma possível identificação de versões. E por último, a orientada a uma mudança, que no qual a cada versão, que é identificada por um conjunto de mudanças feitas no sistema, a gente então coloca na sua nomenclatura essas questões das mudanças. E por último, para a gente finalizar a parte de gestão de configuração, nós temos aqui algumas ferramentas. A mais utilizada, a mais famosa, é o Git, tá? O Git é, então, uma ferramenta de controle de versão, ele serve para o gerenciamento. O GitHub, ele é uma plataforma para a gente armazenar os nossos projetos como se fosse uma rede social, no qual você disponibiliza o código-fonte, as pessoas podem comentar, tudo bem? Eu trouxe também aqui a imagem, o Redmine. O Redmine, ele é um gerenciador de projetos, só que utilizado com o CVS, que é uma outra ferramenta de gerenciamento de projeto, de configuração, ele faz esse tipo de propósito. E por que eu trouxe o Redmine aparecendo aqui, mesmo que não seja a principal característica dele? Porque muitas vezes as empresas gostam de centralizar as funções dela, né, essa parte de projetos e de gerenciamento, tudo numa ferramenta só. Então o Redmine é interessante para isso, tá bem? A gente finaliza então aqui a nossa parte de gerenciamento de configuração. Agora a gente vai para a nossa situação problema 2. Na situação problema 2, a nossa empresa então,
A gente já aplicou o XP nela. E como a gente sabe que mudanças são inevitáveis, ela precisa de um controle de versão. Porque o que ela fazia antes nada mais era que colocar tudo numa rede interna, numa pasta e juntando lá as versões. E acabava confundindo. Muitas vezes alguém modificava o que não era para modificar. Então, esse controle de versões foi pedido para você. E além de fazer isso, ela pediu que você desenhasse um processo para melhorar esse controle de versões, tá bem? Então, é isso que a gente vai elaborar agora. Eu vou ao quadro só para a gente ler o enunciado, tá? Então, primeiro você vai levantar os pontos importantes para implantar uma gerência de configuração, planejamento para implantação e o modo de identificação das versões. O que nós vamos fazer aqui? Primeiro, por que é importante gestão de configuração? Porque primeiro, a gente consegue manter a rastreabilidade do produto. Então, se você fizer uma modificação num produto X, você sabe que ele está relacionado com outros, então isso pode desencadear outros problemas, isso é essencial, além de poder resgatar versões anteriores, o que é importantíssimo também, porque muitas vezes a gente acaba mexendo, fica pior do que estava, então regredir, voltar à versão anterior é o melhor caso. Então só isso eu acredito que já justifique. E depois a gente vai ao quadro então para fazer as duas outras tarefas, tá? Que é o planejamento. Então você vai, para planejar a parte de gerenciamento de configuração, você vai estabelecer os responsáveis. Então, você vai dividir alguém ali da equipe para que essa pessoa consiga fazer esse controle, tá? Então, determinar quem pode acessar o quê, qual ferramenta vai ser utilizada. Então, tudo isso a gente precisa de um responsável. As ferramentas, você pode sugerir o Git, tá bem? E as políticas. E depois de tudo isso, você pode apresentar este gráfico que mostra bastante como que é composto, né? Nós temos as versões, elas precisam de uma identificação, de um controle, tanto de alteração quanto de versão, e uma auditoria sempre sendo realizada. Agora eu vou na câmera de documentos porque eu quero mostrar o processo. A gente pode mostrar para a empresa como ela pode seguir para que ela tenha um sucesso, né? A gente sabe que processos ajudam a pessoa a ter mais claramente o que ela vai fazer. Então, aqui nós temos o gerenciamento, início do gerenciamento de ativos, tá? Então, aqui é o nosso projeto. A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar os nossos itens de configuração. Então, como que eu vou fazer esses itens de configuração, né? A gente sabe que o item de configuração é um elemento ou um conjunto que nós vamos fazer essa separação do nosso projeto. Então, aqui nossos ICs, pode ser nossos códigos, pode ser nossos documentos. Nós vamos designar também responsáveis por isso e inserir no banco de dados. Feito isso, se for algo feito somente na criação, né, somente uma versão de criação, a gente já finaliza o nosso processo. No entanto, muitas das versões criadas, a gente precisa ter um atentamento às mudanças, tá bem? Então, aqui nós temos, se for um novo disponível, a gente vai coletar dados. Se for uma versão disponível também, tá? E se for necessário desativar, então, se essa modificação não for interessante, a gente tira do nosso banco de dados, tá bem? Então, fez todas essas modificações, né? Coletou os dados, fez as atualizações, sempre atualizar o banco de dados. Então, perceba que nesse processo que eu trouxe simples, só para que você tenha noção de como seria necessário que uma empresa fizesse, a gente tem dois caminhos. Um novo item de configuração, a gente só configura o que ele né, dá a nomenclatura para ele, e no banco de dados. Se for uma mudança, aí a gente já tem que ter um tratamento diferente. Nós temos que analisar se a mudança é viável, se ela for viável, a gente vai implementar e vai pôr no banco de dados. Então, reparem que o banco de dados está ali, tá? Para fazer esse gerenciamento também. Aqui a gente finaliza, então, a nossa situação problema 2. Nesse momento de interação, além das dúvidas que obviamente você pode mandar em suas experiências, eu trouxe uma questão para você pensar, tá bem? Será que é possível a gente utilizar duas metodologias ágeis em conjunto? Tá bem? Então eu vou deixar um tempinho para você pensar. Daqui a pouco eu volto com a resposta e a gente finaliza a nossa aula também.
Voltamos então, não houve nenhuma dúvida. Eu gostaria de retornar ao quadro para eu ler a questão que eu deixei anteriormente. É possível utilizar duas metodologias ágeis em conjunto? A resposta sim, tá? É possível, não é necessário, visto que geralmente elas têm quase a mesma característica, né? Mas sim. E como que a gente poderia utilizar o XP e o Scrum em conjunto? O XP, ele pode ser utilizado para a parte de desenvolvimento. Então, essa parte mais da engenharia de software, da gente conseguir essa parte do planejamento, como que o nosso cliente vai redigir ali os nossos requisitos, a programação em pares, né, os seus valores aplicados também. Então, perceba que tudo isso, né, até mesmo a equipe de trabalho é mais voltada para o desenvolvimento. Então, você pode utilizar as nossas características e premissas do XP para a parte mais desenvolvimento do nosso projeto. Já a parte que envolve o projeto em si pode ser gerida pelo Scrum, tá bem? E por quê? Porque o Scrum ele vai cuidar da parte de você conseguir entregar tudo no prazo. Então ele vai pegar todo o projeto em si, não só a parte de desenvolvimento, mas essa parte de desenvolvimento vai estar atrelada também e dividir em sprints, tá? Em dividir em tarefas, vai fazer que essas sprints tenham um tempo determinado de 2 a 4 semanas. Então a gente pode usar as duas em conjunto sim, tá bem? Não é necessário, mas caso a empresa analise e veja que é o melhor para ela e que vai agregar, principalmente em valor comercial e também agregar em experiência, é válido. Vamos agora recapitular tudo que vimos na aula de hoje. A aula de hoje foi muito extensa, muito conteúdo importantíssimo, então a gente vai fazer um breve resumo de tudo que vimos. Vamos ao quadro. Vimos então o conceito de engenharia de software, no qual ele aborda que a engenharia de software busca o quê? Trazer um produto isento de falhas, né? Um produto que cumpra o cronograma e seu orçamento. Além do mais, também seja fácil de manutenção. A gente sabe que isso não é fácil, tá? Mas a engenharia de software foi criada pela crise do software, né? E essa crise fez então essa criação. E com a criação da engenharia de software, houve alguns mitos que diziam que se eu conseguisse o manual eu teria um produto perfeito, se eu fizesse todos os testes eu não teria erros e bugs. A gente sabe que isso é falso, tá bem? Vimos a parte de modelos de processo. A parte de modelos de processos, então, ela inclui todos aqueles processos convencionais que nós estudamos, o ciclo de vida cascata, que busca, então, ao terminar, para prosseguir nas suas fases, ter que terminar anterior, tá bem? O cascata, então, ele é todo linear, para eu seguir para uma etapa, a outra tem que estar concluída, sendo que, no caso, eu também tenho que entregar o produto final como um todo, eu não tenho etapas. Já o espiral é um pouco mais flexível, mas também tem toda essa parte linear incluída, tá? O linear, ele vai fazendo versões entregáveis mais complexas ao passar da espiral, que ele vai andando. Vimos o processo V, que é tipo um modelo cascata, mas também implementa os testes, então tem uma qualidade ali inserida, mas ainda assim a linearidade das suas tarefas. E, além disso, vimos o incremental, que nada mais é do que dividir o nosso projeto em incrementos e fazendo eles meio que em paralelo e entregando esses incrementos ao longo do projeto. Vimos as metodologias ágeis que buscaram trazer agilidade e mais dinamismo às empresas. Então, eles deixaram de ser tão processos e passaram a ser mais pessoas, eles passaram a ouvir mais o cliente. Eles têm algumas características interessantes, como reuniões de pés, que duram pouco, mas são feitas todos os dias, tá bem? Então, tudo isso é realizado. O Scrum, ele tem, então, quase as mesmas premissas do XP, mas ele é voltado mais para projeto e não tanto para desenvolvimento, tá bem? Características importantes do Scrum: a lista de todos os elementos, essa lista é dividida em backlogs. Esses backlogs são passados para as sprints, e as sprints elas duram de 2 a 4 semanas, e assim eles vão fazendo o projeto. Perceba que tem um dinamismo muito grande, tá
tá bem? E vimos a gestão de configuração, que é importantíssimo para todos os projetos, tá bem? Porque modificações sempre vão ocorrer. E você saber diferenciar versão, variante, release, saber como fazer essa configuração, o que é um item de configuração, como gerenciar, é indispensável, tá bem? Por quê? Porque a gente sabe, então, que se a gente deixar tudo junto, tudo bagunçado, uma hora você vai precisar disso e não vai conseguir resgatar. Além do que, a rastreabilidade não só das versões anteriores, mas também do impacto que aquilo pode ter, é muito importante para uma empresa, tá bem? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, traga na próxima aula que a gente soluciona, tá bem? Agradeço a sua participação, eu fico por aqui, um abraço e até mais.
Tem peça hoje? Tem. A senhora vai. Ou quando a senhora for, a senhora passa o dinheiro pra casa pra arrumar a senhora. Tá bom. Vai mandar aquelas outras coisas hoje? Não sei. Vou banhar lá, aí a senhora passa lá. Tá.